Amém, glória a Deus. Mais uma vez saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais um domingo que o Senhor nos concede de podermos estarmos mais uma vez para glorificar o nome do Senhor Jesus. Agradecidos por tudo que Ele fez, faz e vai continuar fazendo, pelo que Ele é, poderoso, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É isso que nos dá o privilégio, o prazer, o direito, pela sua misericórdia, da gente poder estar de pé na presença do Senhor. Então, a partir de agora, pelas redes sociais, Facebook, Kawaii, Instagram, canal Boa Gente, vamos estar com vocês. Vocês aí, a gente aqui, Jesus no meio de nós, aí a gente só conta com a vitória. Vamos de pé, vamos pedir ao Senhor que aceite a nossa adoração nessa noite. Querido e eterno Pai, meu Deus, meu Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai amado, Pai querido, na sua presença, nós estamos mais uma vez nesse domingo, com o mesmo objetivo de contar as suas maravilhas, o quanto o Senhor é importante na vida de cada um. Meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, pelo nosso país, pelo Brasil, pelas autoridades governantes, a área da medicina, segurança, educação. Eu quero te pedir, Pai, por toda a extremidade do globo terra. Quero te pedir pelos da terceira idade, pelos senhores, senhoras, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças. Quero te pedir por cada igreja, Pai, que o Senhor estenda as mãos de poder e possa abrir o entendimento de cada um, com prioridade os líderes, que eles usem a Tua palavra com o objetivo de informar o verdadeiro caminho que conduz o homem ao céu, que não há outro caminho a não ser pelo Teu Filho amado. Eu quero nesse momento, Pai, te pedir pelos manicomes, pois diz a Sua palavra que nem os loucos errarão o caminho do céu. Eu quero te pedir pelos presídios, onde centenas, milhares e milhões de pessoas estão caviados, vivendo em estados vegetativos, pagando pelos seus deleites cometidos diante da sociedade, e outros inocentemente. Pessoas que já pregaram, já proclamaram, já anunciaram, já cantaram, já deram seu testemunho, e pelo fracasso fez com que eles fossem conduzidos e trancaviados sem a liberdade. Mas o Senhor pode ressocializar, o Senhor pode mudar essa mente, esse coração, esse pensamento. Eu quero te pedir pelos hospitais, Senhor, meu Deus. Há muitos que agonizam nos corredores, nos leitos, desenganados pela medicina, mas o Senhor é o remédio das nações. Que o Senhor possa estender as suas mãos de poder, Pai. Aqueles que estão em casa, detidos, sem força para caminhar. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa tocar nesta vida. Que o Senhor possa levantar homens, mulheres, jovens, crianças, para apregoar a Tua palavra pelo Teu Espírito, Pai. Pois tem sido defasado os pregadores, aqueles que testemunharam e foram se esvaindo a cada dia, enganados, induzidos, e hoje se encontram detidos, sem força para chegar em tua casa, para te adorar, para falar o quanto o Senhor é importante. Pai querido, receba a nossa adoração nessa noite. Receba o nosso louvor, meu Deus, por cada família que aqui se faz presente, e por aqueles que pelas redes sociais também
vão estar participando conosco. Que a tua glória, que o teu poder, que o teu Espírito Santo possa dar um abraço na alma de cada um, Pai. Te peço no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Vamos cantar louvor ao nosso Deus. Não deixando de agradecer ao pessoal do Facebook, do Kawai. Deus abençoe a todos do Kawai, pelo canal Boa Gente JF, pelo Instagram. No Instagram você pode entrar JJ Oliveira 93 e assim você vai também ver os conteúdos que colocamos lá. Pelo Kawai diretamente, pelo canal Boa Gente, se inscreva, dê o seu joinha. E no Facebook você está diretamente participando conosco. Deus abençoe a todos vocês. Vamos cantar louvor ao nosso Deus. Glória a Deus. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos alegres, irmãos, porque o Senhor nos concede mais um domingo aqui na presença dEle, para todos nós juntos adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Que possamos estar na presença do Senhor, alegre, feliz, sabendo que Ele tem cuidado de nossas vidas, de nossa família, e aqui nós estamos. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor só pertence ao Senhor, o Rei da Glória. Vamos estar cantando louvores ao Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Aleluia, Jesus. Que você possa também, irmão, estar adorando ao Senhor junto conosco. Glória a Deus. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fraco vós sejais governos, no céu vigoteiros. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, andar, correrão sem se cansar, sem fadigar, correrão se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão se cansar, até no céu chegar. Jesus estará ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor,
novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter, o Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se até no céu chegar. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Deus, Ele é fiel. Que nós possamos, irmão, continuar acreditando e confiando no Senhor Jesus, o nosso general, que nunca perdeu uma batalha. Jesus, Ele está conosco todos os dias para nos ajudar, para nos fazermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Jesus, Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Engrandecido é o teu nome, ó Deus. Jesus, Ele é misericordioso, as suas mãos estão estendidas para abençoar, para salvar, para curar, para libertar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atende ao meu. A multidão vem clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atende. Jesus então mandou chamar o cego que gritava:
de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: a tua fé te salvou. E logo viu e ao bom Jesus louvou. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Que você possa estar adorando ao Senhor junto conosco, adorando a Ele. Buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste vi, as chagas com amor pensou, e ao lado dos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou. Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Viu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Aleluia. Cristo querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de
ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou minha vez, por seu sangue restaurou minha vez. Sigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Aleluia. Seu sangue restaurou minha Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu andei destino perfeito e a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza era o mar que gemi no terrível espinho do pecado sei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou minha missão, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca e hoje eu sou você. Alma ferida, coração
Oh, glória a Deus. Agradecida pelo nome de Jesus. Amor, Senhor me amou e nos mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sofri a lição, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui conquistei, mas hoje eu sou esperando. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consolou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consolou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus, Ele conserta o que está torto, o que está quebrado. Não somente nós vamos jogar ao Senhor e acreditar e confiar que o nosso Deus tudo Ele faz. Se for pra cantar eu canto, se for pra chorar eu choro, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Se for pra cantar eu canto, se for pra chorar eu choro, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Pastor, Deus levanta. Pregador, Deus levanta. Cantor, Deus levanta. Adorador, Deus procura. Os olhos de Deus procura os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adora com sinceridade. Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra chorar eu choro, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Se for pra cantar eu canto, se for pra chorar eu choro, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Ministérios, Deus levanta.
guerreiros Deus levanta, missionários Deus levanta, adorador Deus procura, os olhos de Deus procura os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adora com sinceridade. Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Não abro mão desse Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Glória a Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus, chorando, cantando, mas é importante que nós não deixamos de adorar ao Senhor. Glória a Jesus, não importa a situação, as circunstâncias que nós se encontrem, mas o importante é que nós estejamos adorando ao Senhor, porque em todas as circunstâncias sabemos que o Senhor está nela, para a vitória, aquele que confia e acredita nos milagres e nas maravilhas de Deus. E por isso que aqui nós estamos, irmãos, mais um domingo, mais um dia, na presença de Deus, sendo grato a Ele, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus, Ele não mudou. Eu mudo, você muda, nós mudamos, nós falhamos, nós pecamos, mas o nosso Deus não. Ele não muda, Ele não falha, Ele é fiel. Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mesmo se nós somos infiéis para com Deus, mas a sua palavra diz que Ele permanece fiel. Aleluia. Ele permanece o mesmo, glória a Deus, porque o poder é dele e tudo é para Ele. E nós somos totalmente dependentes de Deus. Deus não depende de nós para agir. Deus não depende, irmão, de nenhum de nós, mas nós somos dependentes de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Se o Senhor não estiver conosco, do lugar a gente não sai. Mas louvamos e exaltamos ao Senhor, porque Ele está conosco, nós estamos nele, firmados nossos pés na sua palavra, aleluia. Sabendo que Ele está conosco todos os dias. Então essa é a alegria do salvo. Este é o prazer do salvo, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias. Glória a Jesus. E nós vamos continuar servindo a Ele, alegre, feliz, na presença de Deus, porque Ele ama cada um de nós. Aleluia. Ele nos ama, Ele nos quer bem. Glória a Deus. Somos gratos a todos os irmãos que têm orado por nós. E aqui a gente se encontra, você orando por nós e nós orando por você. Nós vamos vendo e vivendo os milagres e as maravilhas de Deus sendo derramada na vida de cada um de nós. Aleluia. Vamos continuar na presença de Deus, adorando a Ele em espírito e em verdade. Vamos ouvir José em nome de Jesus, sabendo que o nosso Deus
Ele está aqui presente em nosso meio. Glória a Jesus. Senhor da igreja, no Pai do Senhor, estamos fazendo a Deus por estarmos mais na sua presença, agradecendo por tudo que Ele fez em nossas vidas e faz e ainda vai fazer. Quero ler para a nossa meditação um texto que se encontra em João, capítulo 15, versículo 1 ao 5. João 15, do 1 ao 5, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém, irmãos? Essa vontade de Jesus. Porque sem mim nada podereis fazer. Glória a Deus. Está aí a prova, irmão, que todo ser humano depende de Deus. Porque sem Ele, em nossas vidas, se a gente não estiver nele, e se Ele não estiver em nós, nada a gente pode fazer. Glória a Jesus. Porque quem faz é Deus, não é o ser humano. A palavra diz que o homem planeja, o homem faz seus planos, mas a aprovação ela vem de Deus. Porque sem Ele nada a gente pode fazer. Porque quem opera é Deus, quem faz é Deus, quem age é Deus. Tudo é Deus que faz em nós. Aleluia. Glória a Jesus. E a prova está aqui na sua palavra, que ela é fiel, que ela é verdadeira, que ela é pura. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, que alimenta a nossa alma. Assim como o nosso corpo físico depende do alimento para sobreviver, a nossa alma, ela depende da palavra de Deus. Para ela estar viva, para ela estar firmada, ela é alimentada pela palavra do Senhor. Glória a Jesus. Por isso que ele disse: porque sem mim nada podereis fazer. Glória a Deus. Ele é a videira, nós somos a vara, e quem está em mim ou nele, este dá muito fruto. Glória a Deus. Porque sem mim nada podereis fazer. Mas se Ele é a videira, nós somos a vara, Ele está em nós estamos nele, então Ele faz tudo que Ele apraz para cada um de nós. Se nós permanecermos no Senhor, acreditando, confiando, Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele se levanta do seu trono quando Ele vê um servo seu confiando e acreditando no seu poder, nos seus milagres, nas suas maravilhas, para trabalhar por nós, para nos livrar das maldades deste mundo, para nos livrar das perseguições, das tentações, dos laços, das setas que o inimigo tem preparado para as nossas vidas. Glória a Jesus, porque nós estamos nele, nós estamos acreditando no Senhor, nós estamos com os nossos passos firmes na sua palavra. Glória a Jesus. Por isso, irmão, que a palavra do Senhor nos diz: porque sem mim nada podereis fazer. Glória a Deus. Mas no momento que a gente entrega a nossa vida a Ele, no momento que a gente confia no Senhor, eu creio que Ele está em mim e eu estou nele. Então o Senhor, Ele vai fazer por mim aquilo que eu não tenho condições de fazer. Aquilo que eu não sou capaz de fazer, o Senhor, Ele vai fazer por mim.
Glória a Deus. Esta é a confiança do salvo, daquele que acredita que Ele é o Senhor de sua vida. Aleluia. Vamos ouvir Juliana adorar o Senhor em nome de Jesus. E a gente permanecer adorando e glorificando ao Senhor Jesus, porque antes de nós chegarmos aqui, o nosso Deus, Ele já estava para receber a minha e a sua adoração. Salve a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço.
Oh, aleluia, Jesus, engrandecido é o teu nome, Deus. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar,
merecemos todo o louvor, Senhor. Agradeço a comunidade em nome de Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Meu irmão, tudo é para o nosso Deus. Tudo é para Ele, porque tudo é dele. Nós somos dele, aleluia, e tudo é para a honra e glória do nome dele. Tudo que nós possamos fazer, que não seja a glória para nós, mas que seja para o nosso Deus, o qual está no seu trono de glória, aleluia. Que nós possamos estar na presença de Deus como verdadeiro adorador, adorando a Ele, dando a Ele a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e vamos prosseguir nesta fé, nesta alegria, nesta harmonia, adorando ao Senhor, servindo a Ele, glorificando o seu nome. E enquanto o Senhor Jesus não vier buscar o seu povo e nos permitir a oportunidade de estar na presença dele, aqui nós vamos estar. Glória a Deus, porque tudo é para Ele, e sem Ele a gente não pode fazer nada. E Deus continue, irmãos, nos ajudando, em nome de Jesus. O pastor. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Já ouvimos os irmãos se expressarem aqui, testemunharem, pregarem, cantar e agradecer a Deus por tudo que Ele faz, que Ele é na vida de cada um de nós. Isso é que é importante, irmãos, é o quanto a gente somos gratos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, por Ele estender as mãos de poder sobre a nossa vida. Jesus é muito importante, irmão, na nossa vida. Deus abençoe você, internautas, que dá a sua contribuição aí de tornar-se um parceiro nosso pelas redes sociais. Então, Deus, Ele tem propósito na sua vida e na sua família. Então, Deus abençoe vocês. No livro de Tito, quando o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo a sua carta a Tito, qual estava também ministrando e pastoreando a igreja, e Paulo, ele teve a preocupação de instruir-lhes também, de ensinar-lhes a respeito da graça, da salvação ou seja, a graça da salvação a de se manifestar-se a todos. Tito deve falar dela. Então, ele preocupado, irmãos, com a maneira de se pregar, e ele disse: ó, Tito, quando você abrir a boca para pregar, você não deixe de falar da graça da salvação, que ela foi manifestada a todos, para que assim viesse o ser humano, ele viesse encontrar podemos dizer, a escapatória, né? Ou a solução para a sua vida dentro das dificuldades espirituais. Então, no capítulo 3, o capítulo 2, o versículo de número 11 na sequência, Paulo ele teve essa preocupação de instruir Tito para que ele ensinasse a todos.
capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justiça e piamente. Sóbria, justa e piamente. Versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala isto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então Paulo, irmãos, do capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15, ele, talvez dito assim, inexperiente ainda no seu ministério, e procurando assim uma base prioritária de como pregar a palavra para as pessoas, visto que as dificuldades que eles encontraram era grande, porque no início da igreja primitiva houve um choque muito grande de não aceitarem, principalmente o império de César, aonde estava implantado o império de Roma. E o império de Roma, ele estabeleceu-se, se enraizou com respeito à idolatria, como também nos outros continentes, aos servidores de Maomé, de Buda, a todas as religiões afro que eles trouxeram dos seus ancestrais o ensinamento de que eles não poderiam abrir mão daquela idolatria, daquela religião. E quando a igreja primitiva ela se estabeleceu como um canal de realmente trazer a verdadeira salvação em quem encontrar, então Deus ele institui, ele levanta, ele prepara, ele dá o apóstolo Paulo como exemplo para as pessoas na sua conversão, na sua, podemos dizer, mudança, porque Paulo também servia ao Império de Roma. E agora, depois que ele foi, nasceu de novo, aceitou Jesus como Salvador, ele, com toda experiência, então onde ele passava, ele dava lá como experiência de como se pregar o Evangelho, de uma maneira que as pessoas pudessem acreditar que realmente, quando se trata de salvação, só na pessoa de Jesus Cristo. Então ele chega e diz: Tito, olha, a maneira que você pregar, como você manifestar o testemunho de vida com respeito ao novo nascimento, à salvação, você diga que a graça da salvação foi manifestada a todos. Quando se diz a todos, irmãos, graça, você sabe que é um favor imerecível, né? Graça quer dizer aquilo que você não merecia, você foi alcançado. E quando se trata de salvação, é porque até ali, irmãos, as nações não tinham certeza de salvação. As nações estavam induzidas ao credo religioso e não à salvação. Então, quando Paulo diz, você diga que a graça da salvação,
manifestar, ele está dizendo, o que estava em oculto, que ninguém sabia, agora todo mundo pode ter o direito de conhecer a verdadeira salvação. Quando se fala de manifestar, quer dizer revelar, mostrar o que estava em oculto. Então Paulo diz, olha, tipo, a preocupação que você tenha é falar dessa salvação para todos. Por quê? Porque o objetivo de Deus, irmãos, não é fazer do homem um religioso. O objetivo de Deus não é que o homem crie muralhas e faça templos grandes apenas para implantar um sistema religioso, ao ponto de escravizar as pessoas, ao ponto de fazer um monopólio na mente humana e fazer com que as pessoas tornem-se propriedade peculiar de um líder religioso. Porque o que mais causou problema e tem causado problema na humanidade é a falta de conhecimento a Deus. Onde o próprio Deus mesmo, ele diz, muitos erram por não me conhecer. No capítulo 4 do livro de João, você vai encontrar um texto como base de esclarecimento, quando Jesus chega naquele poço, e ali, irmãos, aquele poço ali da cidade de Samaria, era um poço que Jacó tinha dado para os seus filhos, os seus parentes, para descendentar o gado e as suas famílias. E visto que depois que formalizou-se a cidade de Samaria, que era uma cidade mística, de pessoas que foram judeus, e os judeus ficaram assim, enraivados com os samaritanos, e nisso criou uma rivalidade. E os samaritanos, eles cortaram a comunicação com os judeus. E só quem podia quebrar esse tabu, só podia quebrar esse protocolo, uma pessoa igual a Jesus. Porque outro não podia. Então Jesus vem com os seus discípulos, para ali naquele poço. Enquanto os discípulos vão procurar algum lugar para comprar comida, Jesus fica ali naquele poço. E veio uma mulher da cidade de Samaria buscar água, mesmo horário que Jesus está ali. E quando aquela mulher se aproximou daquele poço, Jesus imediatamente olha para a mulher e diz assim: mulher, me dá água para eu tomar? A expressão mulher, dá-me de beber. E a mulher imediatamente olhou e conheceu que Jesus era judeu e disse: como é que o Senhor me pede de beber? Que eu sou uma mulher samaritana e você é um judeu. E os judeus não se comunicam com os samaritanos. Tem uma rixa, uma rivalidade. Aí Jesus, irmãos, aproveitou aquela palavra da mulher e disse assim: ah, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e quem te pede de beber, tu era quem pediria e ele te daria água. Então veja que Jesus usou a expressão chamada: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus. O que Jesus está usando ali, irmãos? Mulher, se tu conhecesse o presente que Deus tem para vocês, vocês não viveriam agarrados na idolatria, vocês não viveriam agarrados
em uma rivalidade. E no diálogo daquela mulher com Jesus, aquela mulher chegou a perguntar: mestre, os nossos pais dizem que tem que adorar a Deus lá no monte, e outros descendentes nossos dizem que nós temos que descer à cidade de Jerusalém e lá fazer a nossa adoração. Isso não fala de vínculo de idolatria que os ancestrais ensinaram. Jesus imediatamente desmancha um quebra-cabeça que estava na mente daquela mulher e diz: mulher, olha, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem Ele em Espírito e verdade. Ou seja, não é lá no monte nem lá no templo. O verdadeiro adorador adora onde estiver, em Espírito e em verdade. Então, irmãos, quando Paulo orienta que Tito pregue sobre a salvação que foi manifestada, ele diz: olha, Tito, quando você abrir a boca pregando na Bíblia, você diga a todo mundo que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Quando aparece a palavra homens na Bíblia, a inclusão da mulher já está, viu? Porque ainda tem alguns picareta que diz que Deus falou só para os homens. Usando Paulo, não. Quando aparece a palavra os homens, porque sempre há, não é que Deus faz exceção de pessoa, diminui ou tira os valores das mulheres, mas desde o Éden, que Deus criou com a sua própria mão, fez com a sua própria mão o homem, e depois do homem tirou a mulher de outros terras. Então, irmãos, Paulo diz: Tito, quer ser um bom pregador, quer pregar com autonomia, quer pregar e o povo entender a sua pregação, diga que a graça de Deus foi manifestada e trazendo a salvação a todos. Quer dizer, o poder de Deus foi manifestado, foi revelado, porque Deus é poderoso, porque o poder de Deus é para vender bênção, é para vender óleo ungido, é para vender algo dentro de igreja, é para cobrar por salvação, é para cobrar por oração. Não! A graça de Deus foi revelada para manifestar a salvação a todos. Ou seja, todos têm direito à salvação, independente de povos, de línguas e de nações. Ao credo religioso que afeta muito o psicológico humano e cauteriza a mente de milhões de pessoas, é com respeito à cultura, porque as pessoas pensam que Deus ele salva pela cultura. Porque nós somos norte, sul, leste, oeste, 4 dimensões, não é isso? E nessas dimensões há as variedades de línguas, de povos e de nações. Não é assim? Então, irmão, há um monopólio de pessoas que acham que o céu é dele, que pregam usos e costumes, roupas, cabelos. Se uma mulher está na igreja e ela passar tijolo no cabelo, ela está amaldiçoada para o inferno. E as pessoas acreditam nisso. Se o homem botar uma bermuda, vai para o inferno. Se a mulher botar uma blusa sem manga, está condenada a ir para o inferno. Se a mulher usar qualquer tipo de joia, está condenada a ir para o inferno. O monopólio humano dessas pessoas, irmão, eles acham que tem o poder de mandar
fazendo julgamento precipitado, precocemente. Porque Paulo, eu às vezes eu fico até enraivado quando estou. Eu não gosto de ouvir pregador nenhum. Também, se você não quiser me ouvir, não escuta também. Porque há textos, interpretações de textos que não estão na Bíblia, irmãos, e as pessoas interpretando textos diferenciados da Bíblia. Aí estão trazendo salvação pela etnia, pela cultura. Eu pergunto a você, a nação mais difícil de se viver hoje é a nação indígena. As tribos, tem tribo ainda, eu gosto muito de pesquisar sobre isso, tem tribo ainda que não teve contato com o homem branco, que eles vivem só o canibalismo. Você sabe o canibalismo? Se alimentar de carne humana. Então, misericórdia, esse povo não pode ser salvo. Um continente da África, a Índia, entendeu? Africanas, mulheres, por causa da cultura, por causa do DNA, nem cabelo nasce na cabeça delas. E eu lhe pergunto, no monopólio da religião, essa mulher pode ser salva? Pode, pastora? Não, não pode. Porque no monopólio da religião, se elas não têm cabelo, elas não podem ir para o céu. Uma pessoa que pratica o canibalismo, ô pastor, você está pregando que conversa aí. Eu estou dizendo que esse tipo de pessoas também tem direito à salvação. Os índios, que são, o índio não está na tricotomia, corpo, alma e espírito. Você não entende o índio, mas Deus entende ele. A África, está lá, irmão, a África, a Índia, a Nigéria, tantos continentes estão aí, o povo sendo imergido, irmão, a cada dia, a idolatria, e ninguém faz questão de ir para lá. Eu não vejo nenhum missionário arengando para ir para a África. Eu quero ir para a África, eu quero, não quero, não vejo. Ah, mas se for para Dubai eu vou, porque lá o dízimo é gordo. A graça de Deus é manifestada, não é em troco de dinheiro, não é para caloteiro arrancar dinheiro das pessoas. Não, a graça de Deus é manifestada para trazer salvação a quem precisa de salvação. E Paulo disse a todos. E nesse todos, aonde estiver ser humano, ele também tem direito à salvação. Mas as pessoas não estão pensando que só pode ser salvo as pessoas que dão dízimo na igreja. As mulheres que têm o cabelo longo, andam com a saia varrendo a rua, só pode ser salvo, né? E tem pessoas que se titulam assim: eu sou a santa mulher de Deus. E às vezes Deus, conhecendo que não passa de um traste de imundícia, de um escândalo, de uma vergonha de carregar o nome de crente. No Kauai está batendo 1000 pessoas, viu, irmãos? Se você não gosta de ouvir, o povo do Kauai está curtindo. Então, irmão, Paulo diz: Tito, diga que a graça de Deus se há manifestada, trazendo a salvação para todos. Preto, branco, os
de norte, sul, leste, oeste. Aonde tiver o ser humano, ele tem direito à salvação. Quem protocolou foi Deus. Quem deu esse direito foi Deus. Quem deu essa liberdade foi Deus. Quem deu essa misericórdia foi Deus. Quem usa da graça é Deus. Quem tem poder é Deus. E quem salva é Jesus. Glória a Deus. Eu sei que muita gente não vai querer me ouvir mais. Mas enquanto Deus me der fôlego, eu vou dizer a verdade. Você, cafona, que acha que só vai para o céu feito na tua igreja, tu está atrapalhado até um nó na garganta. Aleluia. Porque nada melhor do que Paulo orientar Tito e dizer: diga que a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus foi derramado, foi revelado. Agora não tem como esconder, não. Todos têm esse direito. Independente do tamanho da roupa, da cor da roupa, do cabelo. Se o homem tem um cabelo grande, se o homem tem um cabelo pequeno, se o homem tem barba, se não tem barba, se tem bigode, se não tem bigode, se a mulher tem cabelo, se não nasceu cabelo, todos têm direito à salvação. Cuidado com o vínculo da idolatria. Você está dando dinheiro na igreja para cauterizar a tua mente e colocar na tua mente que é a tua roupa comprida, que é o teu cabelo comprido que vai levar para o céu. Porque, irmãos, veja como funciona o sistema religioso. As mulheres andam com a saia varrendo a roupa, com o cabelo que não fez nem penteado, então santa que é. E não leva nem o filho nem o marido para a igreja. É tão santa que não leva ela na igreja e o filho pintando e bordando lá no mundo. É ela na igreja e o marido com outra lá no mundo. E dá para cantar aquele louvor, pastora. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Será que teu filho está vendo a imagem do Senhor em tu? Será que teu esposo está vendo a imagem do Senhor em tu? Ou apenas é uma camuflagem? Aleluia. Isso aqui, irmão, eu não leio em casa, eu não estudo em casa, eu não escrevo de caneta, eu abro a Bíblia e peço a mensagem ao Espírito Santo. Diga, Tito, abra a sua boca. Eu quero fazer até um questionamento aqui. Onde está o Espírito que receberam a instrução de Paulo e a base de como pregar o Evangelho? É assim, pastor? De que adianta você ensinar o credo religioso, você ensinar a cultura, você ensinar heresias, você ensinar os dogmas da igreja que você frequenta, e o Evangelho que você fala não tem a marca do sangue de Jesus? Porque dançar dentro de igreja é muito bom, irmão. Rebolar dentro de igreja é bom demais. Fazer festa dentro de igreja é bom demais. Vender roupa dentro de igreja é muito bom. Comprar uma blusa por 10 e vender por 50 dentro da igreja é muito bom. Comprar um lacinho daquele por 3 reais, vender por 10 reais é muito bom, irmão. Eu quero ver se tem a marca do sangue de Jesus na vida. Eu quero ver. Eu não quero nem ver. Se apresenta a Deus. É muito forte esse texto aqui, irmãos. Tito, diga que a graça de Deus foi manifestada. Quer dizer, está aqui oculto, ninguém sabia. Mas você sabe que revelar uma foto, ela só aparece depois que revela, não é assim? Antes de revelar, chama-se canhoto, como é uma sombra. Mas depois da revelação, todo mundo vê. Então agora, a graça de Deus foi manifestada para trazer a salvação a todos.
Diga, Tito, diga que a palavra de Deus, pelo Evangelho, diz assim, ensinando-nos a renunciar, ensinando-nos que renunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, e vivemos nesse presente século sobre justiça piamente, sobre justa e piamente. Diga, olha, Tito, ensina o povo essa verdade. Como, Paulo? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, evangelho tem que ter renúncia. E você sabe que renunciar é abrir mão. Abrir mão é você fazer como Paulo disse, as coisas que deixei para trás e as considero como espelho. Ou seja, ou eu renuncio, ou eu não sou um espelho para refletir a imagem do Senhor. Mas tem pessoas, irmão, que querem dar carteirada nas pessoas com roupa, com cabelo, com crachá, com cartão de membro de igreja, que não vale nada, que nem documento é. Quando eu passei a pior vergonha em um lugar, foi quando eu estava tirando a primeira habilitação, ali na Iputinga, no Detran de Recife, na capital de Recife. E a minha identidade estava vencida, enquanto eu estava no percurso do curso, e eu ia fazer a prova teórica, né? Ia fazer a prova teórica. E quando o porteiro, eu entrei em todas, quando o porteiro viu naquele dia de sua identidade está vencida, não pode não entrar. Digo, mas meu amigo, eu comecei o curso e já vim aqui fazer uma prova teórica, fui reprovado, estou na segunda, e agora você vem me embarrar simplesmente com isso. Se infelizmente sua identidade está vencida, não posso. Aí procurei a diretora ali, me ensinaram para procurar, e cheguei lá no guichê do escritório que vocês me deram lá, e quando eu disse, contei a situação para ela, que o porteiro não deixaria fazer a prova, porque olhou que a identidade estava vencida, aí eu disse, infelizmente a ordem aqui é que não entra, porque a identidade vencida não entra. Aí eu, todo assim, ansioso para entrar, eu disse, eu tenho um cartão de membro da minha igreja aqui, não prova, não, ela olhou para mim e disse, cartão de membro não é documento. Aleluia. Então as pessoas querem dar carteirada de cartão de membro, de carteira de pastor. Eu faço parte de tal igreja. Eu sou de tal igreja. Irmão, a melhor posição é quando você diz assim, eu sou servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Porque salve sempre, serviu o Senhor com alegria. Você lembra de Jonas? O fugitivo, o profeta Jonas? Deus designou ele para ir até a cidade de Nínive e pregar o evangelho, porque as pessoas eram tão ignorantes que não sabiam discernir a mão direita e a esquerda, não sabiam discernir nada, e eram ignorantes acerca de Deus. E Deus foi lá falar com Jonas: Jonas, vá até Nínive, você não vai fazer nada, você vai passar no meio da cidade, do começo ao fim, e diga somente essa palavra: Nínive, se não se arrependeres, eu destruirei. Só diga isso aí. Jonas desceu até Jope, que é o porto, né? Para pegar um navio com destino a Nínive. E lá ele disse: espera aí, o povo de Nínive não sabe decidir a mão direita da esquerda. Eu vou pregar lá, eles não vão engolir vivo? Vou não. Aí tirou a passagem, entrou no navio e foi para a cidade de Tarso, de Damasco. Daí, na cidade de Damasco, tá? Pegou o navio de Tarso,
foi para Damasco. No caminho houve aquela catástrofe, o navio começou a levantar uma tempestade, deu prejuízo da mercadoria dos comerciantes, e quando ele viu que a coisa estava preta, ele foi para o porão do navio, desceram lá, encontraram ele no porão do navio, e quando viram que ele era diferente, aí disse: que Deus é o teu? De onde tu és? Ele disse: eu sou hebreu e sirvo ao Deus Criador do céu e da terra. A maior identidade do ser humano é essa, irmão. Não adianta você ter um cabelo grande, a saia grande, e não ganhar nem o teu filho, nem o teu marido para Jesus. Adianta? Porque se tu é um bom ganhador de alma, mas eu fiz de tudo já tudo perdeu. Tem alguma coisa errada. Eu vou parar, não vou entrar nesse mérito. Então, irmãos, o credo religioso tem feito com que muitas pessoas entrem no naufrágio espiritual. Outra coisa, irmãos, o homem que mais usou o Salmo 133 foi um homem que também protocolou que os membros da igreja dele não podem dar a paz do Senhor a membros de outra igreja. O que é que diz o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora, como é que você só pode ser irmão da igreja que você faz parte? Então isso é monopólio, irmãos. Tipo, diz a graça de Deus se manifestar a todos. E ensina eles a renunciar à impiedade, às concupiscências. Aleluia. As concupiscências mudando, vivendo neste presente século. Quer dizer, é agora. O tempo da salvação é agora. Tem gente deixando para salvar-se quando morrer ou quando ficar velho. Eu sempre costumo dizer às pessoas que eu evangelizo: não adianta você deixar para ir para a igreja, ou seja, para aceitar Jesus como Salvador, quando você está lá no hospital de câncer desenganado da medicina. Não adianta deixar para ir. Não adianta você deixar para aceitar Jesus quando está entubado, porque as pessoas vão falar: você não vai ouvir mais, vai? Não adianta você deixar para aceitar Jesus quando você vai lá no médico, o médico dá um diagnóstico e o seu estado é irreversível. Não adianta você deixar para aceitar Jesus nesse estado já. Não adianta você deixar para aceitar Jesus quando está na cadeira de roda, que até para ir no banheiro tem que levar você. Não adianta deixar para aceitar Jesus quando está lá no presídio, entre a vida e a morte, na tortura, no castigo. Não adianta, porque você vai aceitar Jesus, mas você não vai ter liberdade de desfrutar do Evangelho, porque o Evangelho não é comida nem bebida, mas é paz e gozo no Espírito. Paz fala de tranquilidade e gozo fala de harmonia, de felicidade, irmãos. Então, quando a gente renuncia as coisas profundas e mundanas desse século, a gente consegue viver como cristão sem julgar a vida de ninguém e sentir o poder de Deus na vida. Versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança. Você já leu o livro de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo 12, que está escrito: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. O que é aguardar
que é alegrar-se na esperança? Você sabe que esperança está no porvir. O estado pode estar difícil na sua vida, mas você tem esperança que vai mudar. Sim ou não? Você tem esperança de que aquilo você sofre é mal entendido, mal compreendido, mas sua alma e seu espírito vai entrar nas mansões celestiais pelo poder do sangue de Jesus. Você tem esperança que o sopro da narina de Deus que entrou dentro de você vai ser devolvido novamente a Ele. Você tem esperança que a tua alma vai desfrutar a eternidade e o teu corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e o teu corpo que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. Então você vai ter um corpo semelhante a um anjo para desfrutar das mansões celestiais, aguardando a bem-aventurada esperança. Se a gente esperar só essa vida, nós seríamos os mais pobres e miseráveis. Mas todos nós sabemos que na tricotomia humana temos corpo, alma e espírito. Alma e espírito são elementos imortais. Eles vieram de Deus e têm que ser devolvidos a Deus. Versículo 14, para a gente daqui a pouco dar uma encerrada. O qual, a palavra que Paulo usou aqui, o qual, quem é esse qual? Você sabe que o verbo qual aponta para um personagem ou uma personalidade humana, para uma pessoa, né? Assim, eu tenho mais estudioso do que eu aqui. O qual, quando a palavra fala do qual, quem é esse qual? Aqui, Paulo está se referindo a Jesus. Quando ele fala que a grande, do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz o qual. Ou seja, esse Jesus se deu a si mesmo por nós. Esse Jesus, ele se entregou, ele perdeu o seu belo prazer. Jesus não teve prazer de disputar nada no mundo. O prazer dele foi se entregar para que você tivesse direito de ser salvo. 3,16 de João se encaixa novamente. Deus amou de tal maneira que deu Jesus para você ser salvo. 14,6 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. 8,32 de João, conheça a verdade que ela vai te libertar. Então, Paulo disse assim, o qual, quer dizer, Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, o qual se entregou a si mesmo por nós para nos remir. A palavra remir significa trazer de volta o estado de purificação. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto e perfeito. A palavra reto não fala sem defeito, sem mancha, sem mácula. Mas o homem, pelas suas invenções, entrou na cadeia do pecado e tornou-se impuro. E na hora que o homem tornou-se impuro, o pecado fez uma separação entre o homem e Deus, aonde o homem não pode ver a glória de Deus, não pode se aproximar de Deus. Porque o homem do pecado não adora, não louva, não glorifica, não busca a presença de Deus. O homem do pecado, ele só procura as luxúrias da carne, o que o mundo oferece. Mas Jesus,
Ele se entregou para remir de toda a iniquidade, ou seja, todo tipo de pecado. E purificar. A palavra remir, purificar, é lavar. Você lavou a roupa, lavou o prato, lavou o pano, purificou. Purificar quer dizer tirar a sujeira, tirar a mancha, tirar a imundícia. E o sangue de Jesus serviu para isso, para purificar. Agora, irmãos, nesse estado da purificação, Paulo usou o texto dizendo um povo. Porque a igreja do Senhor é única. A igreja do Senhor não é as igrejas. Os salvos. A igreja do Senhor é um salvo. A igreja. E ele purificou um povo. Quem são esse povo? Quando você vai no hebraico, você vai vai ver a palavra eclesia. Eclesia quer dizer tirado para fora. Então, a propiciação do sangue de Jesus, a purificação, o redimir, tirou o ser humano do pecado e purificou o povo para ele. Só que esse povo, eles têm 3 características importantes. Quais são as 3 características importantes de um autêntico, verdadeiro cristão? Não é o que carrega a Bíblia, não é o que usa o paletó, não é o que usa uma roupa de grife, não é o que tem a Bíblia maior, não é o que tem teologia, não é aquele que tem título de cantor, de pregador, de obreiro. As características são especial. Só a propiciação do sangue de Jesus pode dar a especialidade ao ser humano. Especialidade fala de escolha. Você vai na feira, você vai escolher o melhor, não vai? No Salmo 100, o verso 2, o que é que diz? Que Deus nos colecionou, nos escolheu para ser povo seu e um veio do seu pasto. E na propiciação do sangue pela redimindo e purificando, primeira característica de um cristão é se ele é especial. Qual é a sua especialidade? Porque infelizmente está fazendo vergonha. Porque o pessoal que não são crentes estão dizendo: para ser crente querer tudo, Deus me livre. É o que a gente está vendo aí, irmão. Mas o especial é diferente. O Daniel e Samuel gravou o louvor que diz: você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Então, a especialidade de você não está no diploma, na carteira, no cabelo, na roupa. Está diferenciado de uma geração perversa. Eu, se gostasse de dar carteirada, eu tinha grande motivo para dar. Eu e a pastora família. Eu acho que tem muitos no Brasil, mas são poucos que têm credenciais de pastor internacional. E eu não ando mostrando a ninguém. Mas a minha credencial de pastor e a credencial da pastora família é internacional. Às vezes somos pastores aqui e somos pastores nos Estados Unidos. Se a gente verá. Porque a consagração da gente é internacional. Poucos
promessa de Deus. E eu não dou carteirada em ninguém. Não. Por quê? O que importa é ser especial. Segunda característica, zeloso. Você sabe que o zelo não faz com que a impureza apareça. A casa suja, a roupa suja, cabelo sujo, o pé sujo, a mão suja, é impureza, né, pastor? E o zelo não deixa isso aparecer. É tão bonito uma pessoa zelosa. E a propiciação do sangue de Jesus pode fazer uma igreja especial, uma igreja zelosa. Eclesiastes 9:8 diz o quê? Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. É zelo. E nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Apocalipse 22:14 diz o quê? Bem-aventurados que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Fala de purificação, de zelo. Então, primeira característica de um cristão aonde a graça de Deus foi manifestada para a salvação para ele: especialidade, zeloso. Que Deus não gosta de imundícia. Imundícia, irmão, representa o pecado. Quando você chegar na casa de um crente e vê caticando, ele não é zeloso, não. Ela não é zelosa, não. E Deus não gosta da imundícia. Porque imundícia representa sujeira. Não é assim? Zeloso, especial zeloso e de boas obras. É pesado, né? De boas obras. Apocalipse 22:12 11. Lê aí, por favor. Me ajuda aí. Possível, 63 anos sai da mente. Apocalipse 22:11, 12 a 13. Rapidinho aí, Apocalipse, que a gente vai fechar nessa noite. Fala de boas obras. Cristão não tem aparência, cristão tem obras, porque ele vai receber de acordo com a obra que ele tem feito. Quando o Salmo 100 diz: serviu o Senhor com alegria, está dizendo: preste um serviço perfeito a Deus. 22:11, 12 a 13 aí. Este é o meu galardão. É o 12. Lê aí, pastor. 22:12 de Apocalipse. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. E nas características fala de boas obras. Você que vive aí julgando as pessoas, você que vive aí falando mal das pessoas, falando do cabelo, das irmãs, da roupa, tenha muito cuidado. Essa obra é de Satanás. Porque o Satanás, irmão, ele já tem um nome: Satã. Ou você não estuda sobre verbos, sobre o significado de palavra. Satã significa advogado de acusação. Então você que anda acusando aí, tenha muito cuidado. Que você pensa que é uma mulher de Deus, você pensa que é um homem de Deus, e as tuas obras não estão se encaixando nas características de especial, zeloso e de boas obras. Quando você fizer para Deus, faça bom. Amém? Deus abençoe, Deus ajude, Deus abençoe vocês, internautas. Domingo, querendo Deus, estaremos novamente. Deixa eu justificar aqui, quarta não deu para fazer a live, que a gente estava. Foi dificultoso e não deu. E tudo tem que ser dentro dos padrões, né, assim, pastora? Mas querendo Deus, quarta-feira, dando tudo certo, a gente vai fazer em nome de Jesus.
Pastor, agradeça aqui com oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui diante de Ti, Senhor, pelos louvores, ensinamento da Tua palavra. Em nome de Jesus, permanece abençoando as famílias, os lares, derramando da Tua graça e do Teu poder, Senhor. Dá-nos uma noite em paz, um sono tranquilo na Tua presença. Vai à nossa frente, ó Deus, desviando toda a seta do mal, cortando os laços, derrubando os muros e abençoando o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a mão de Deus Todo-Poderoso esteja sobre nós. Todo digo amém. Amém. Muito obrigado, Jesus.